Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso próximo episódio do DomusCast. E hoje a gente vai falar sobre mediação com uma super convidada aí, a Simone. E também estamos juntos aqui com o Dr. Gustavo Camacho e o Alexandre da Cinque Administradora. Eu, Fábio Quintanilha, estarei aqui também participando desse episódio. E hoje a gente vai conhecer mais sobre mediação. Vamos falar um pouquinho sobre mediação aí. Isso que agora chegou recentemente no mercado condominial, Simone. Conte pra gente um pouquinho da tua história e como que você vai chegar até o mercado condominial. Então, Fábio, a minha história começou lá no judiciário. Né? Foi no judiciário porque eu trabalhei 32 anos como assistente social judiciária, mas já desde 2000 comecei a me interessar pela mediação dentro do judiciário ainda, né? E depois fiz várias formações em Brasília, sou instrutora do tribunal e me aposentei em 2019. E nessa aposentadoria começamos a caminhar aí para a área privada, né? Então fundamos a Conversátil Arbitragem e Mediação. E aí começamos a olhar também para esse mercado, não só para o mercado condominial, mas para o mercado imobiliário também, né? E claro que com a aproximação da revista Domus, com o Marcelo, tudo isso foi fazendo com que a gente olhasse com mais detalhe para isso e vendo ali um jeito de prestar serviços na área da mediação e da arbitragem também, né? Mas a minha especialidade é mediação. E de lá para cá, muita confusão já? Olha, algumas. Não vamos dizer confusão, mas eu digo são situações de conflito, né? Situações de desentendimento, de desagrado, a gente gosta de falar assim, né? E que, às vezes, a gente pode, com a mediação, prevenir essa escalada desses conflitos e, principalmente, evitar a judicialização, né? Maravilha. Então, isso é um ponto assim, fundamental da mediação, que ela pode ajudar a buscar soluções que atendam aos reais interesses e, especialmente, eu vejo assim que é como se tu dissesse para a outra parte, né? Olha, a gente está com um problema e nós vamos buscar ajuda para resolver isso, porque esta relação me interessa muito. Eu me preocupo muito com esse relacionamento, né? E aí, por isso, vamos buscar uma ajuda externa através de um mediador, né? E a experiência tem mostrado que isso realmente faz diferença na vida das pessoas. Muito bom, mas, doutor Gustavo, isso daí é recente, então. Mercado condominial, agora fazendo também mediação? É bem interessante, Fábio. Eu já conheço o trabalho da Simone. Simone, conheci ela no fórum. Isso. Aliás, antes, né? Porque a Simone trabalhou com a minha mãe no fórum de Joinville. Então, eu conheço a Simone de longa data. Já tive a oportunidade de participar de mediação conduzida por ela. Também já participei de treinamentos conduzidos pela Conversátil, no que diz respeito à mediação, à arbitragem. É bem interessante o trabalho realizado, porque as partes, às vezes, elas chegam num grau de conflito que não tem mais volta e precisa ter um terceiro para poder fazer essa intermediação. E dos mais variados tipos de conflito, a gente já teve conflito envolvendo um carrinho do supermercado no condomínio. Que vai parar no judiciário se não há uma intervenção de um mediador. Um conflito gerado por um barbeador. Esse aqui eu quero contar, o conflito do barbeador. Ai, meu Deus. Já estava achando estranho. Esse eu quero contar. Um empreendimento, Minha Casa Minha Vida, onde um militar todo dia acordava às 5 horas da manhã, pegava sua gilete, ia lá se barbear, coisa que eu não fiz hoje, então ia lá se barbear e batia a gilete na cerâmica da pia, fazia o tuque. E aí o vizinho do lado começou a se incomodar, começou a achar muito ruim essa operação, porque ele acordava junto, né? Sim. Não tinha isolamento acústico adequado. E
começou um conflito. Tudo aquilo que o vizinho podia fazer para prejudicar o outro, ele fazia. E esse negócio começou a escalar, começou a avançar, até que essas pessoas acabaram sendo mediadas pelo próprio síndico. O síndico tinha essa capacidade de fazer mediação, então conseguiu entender que o problema era a Gillette. Era a tal da Gillette. Depois de várias sessões de mediação, ele conseguiu entender que o problema era esse. Aí ele falou para a pessoa que causava o transtorno: você poderia não bater mais a Gillette na pia? Sim, poderia. E aí o conflito ele foi dirimido. Então você percebe, às vezes, por coisas muito simples, né, Simone? Sim. Aquilo vai avançando, vai evoluindo para um grau de beligerância que se torna infindável. É bem bacana o trabalho desenvolvido. Ô, Simone, mas assim, a gente está observando que parecem coisas simples, né? Mas a gente está vendo aqui duas situações. Quem estava fazendo a barba precisava fazer aquilo. Sim. E outra parte, o morador queria descansar e de repente se incomodou com aquele barulho. Como é que é, então, conseguir fazer uma mediação? Porque você tem que entender as duas partes. Então, a mediação, ela começa com as conversas prévias, né? Com uma parte, com a outra, entender qual é a dinâmica, para daí promover esse encontro numa sessão conjunta de mediação, né? Eu tenho uma situação de um síndico que nos procurou, que ele estava com 4 ou 5, não lembro agora, 4 ou 5 reformas ao mesmo tempo, no mesmo prédio, né? E pensa, era uma situação que todo mundo estava se incomodando com aquela... Era elevador carregando coisa, trazendo de volta e tal, né? E chegou e tinha a dona Rita, que era uma senhora que morava há 20 anos nesse prédio, e o prédio muito conceituado, como um prédio chique, né? Pessoas muito bem educadas ali, tinham uma boa convivência, né? E ela começou a perder a estribeira, como a gente diz, né? E acabou xingando os esses novos moradores, eram 4 ou 5, eu não lembro. O síndico, até o coitado até o síndico, os prestadores de serviço. Então, todo mundo que chegava, ela começou a criar um tumulto ali no prédio, né? E aí eles tinham visto uma chamada nossa da mediação e o Fred veio procurar a mediação, né? E a gente fez todo esse procedimento, fez a conversa prévia com cada um dos envolvidos, né? E convidou para uma sessão de mediação. E assim, resumindo, né? Qual era o mote do conflito? Ela se sentia incomodada pelo barulho, pelo trânsito, tudo, né? E eles foram relatar a alegria que era e o sonho realizado de ir morar nesse condomínio. Uau. Então, veja assim, como as coisas ganham outro significado, né? Então, quando ela ouviu de cada um deles o projeto de vida sendo realizado, o orgulho de fazer parte de ir morar ali e tudo, e ela lembrou-se de quando veio de Minas Gerais há 20 anos com esses mesmos sonhos e tudo, né? Então, assim, dizimou-se aquela situação ruim e começaram todos a pensar em organizar, então, agenda, pensar coletivamente. Houve um equilíbrio, cada um ceder um pouquinho. Então. Não é questão de ceder, é compreender e ver de que forma que nós podemos juntos construir esse novo, né? Do conflito sempre sai algo novo, sempre sai uma situação criativa. As soluções de mediação são sempre muito criativas, porque elas vão atender às necessidades de cada um dos envolvidos, né? Isso não deve ser nada fácil. Não é fácil, mas é muito rico, gratificante e transformador, né? Então, aquilo que a gente conversava antes ali, cada um vê as coisas do seu lugar, da sua perspectiva, a partir da sua história, das suas experiências, né? E aí, quando escuta o lugar do outro, né? Como que isso está impactando o outro e qual é a realidade que o outro está vendo, e aí a gente começa a construir esse diálogo conjunto. Uau. Né? Então é bem possível. Alexandre, vamos lá. Tu tem uma administradora. Sim. Aí tu vê assim, uma pessoa com extrema capacidade, que nem a Simone, de fazer esse tipo de trabalho. Ajudar os síndicos a sobreviverem em algumas situações. Mas existe já uma demanda para isso? Ou deve existir ainda
uma cultura ainda que vai ser estabelecida nesse mercado. Como que é a contratação hoje de mediação por parte dos condomínios? Eu acredito que hoje existe efetivamente, com certeza, a demanda existe, né? Porque a gente sabe que dentro do condomínio é uma piscina de conflitos, vamos dizer assim, né? Então, com certeza a demanda existe. A questão é como a gente vai chegar nesse condomínio e como a gente vai, de fato, contratar, né? Então, a gente pode, com certeza, levar a empresa, eu acredito que até fazer palestras dentro do próprio condomínio, porque primeiro a conscientização tem que vir dos moradores para que eles entendam a necessidade, né? Porque ninguém quer chegar num processo judicial, né? Nós temos aqui o Dr. Camacho, né? Então a gente não quer chegar na esfera judicial, a gente quer que isso termine antes, né? E só com a conscientização daquelas pessoas que vivem com aquela cultura, naquela comunidade, é que aí sim a gente consegue colocar uma empresa que nem a Conversátil para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu estive semana passada, num condomínio a pedido da síndica, né, para conversar com o conselho. Foi? Apresentar o procedimento da mediação para o conselho, explicar como que é o trabalho, né, de que forma que a gente poderia contribuir na solução dos conflitos do condomínio e também na prevenção da escalada desses conflitos. Né? Então, aí tem comunicação não violenta, tem várias coisas que a gente pode levar, até mesmo de formação, né? No nosso site também nós temos cursos, né, de mediação, né? Então, para que as pessoas possam começar a olhar que existe outras formas, existem outros caminhos para resolver. Qualquer um pode fazer o curso hoje, por exemplo, precisa ser síndico? Se tiver um morador que, de repente, quer auxiliar o síndico, ele pode fazer o curso também? Sim, o curso é aberto, né? O curso é um curso EAD, né? Olha que bacana. E ele está disponível na nossa plataforma, da Conversátil, e é possível, ter uma noção básica ali, né? Lógico que a formação de um mediador, eu digo que é uma vida. A formação do mediador é uma vida toda, porque assim como o síndico, e tu falas muito bem disso, Fábio, é um desenvolvimento continuado, né? Então, a gente vai buscar conhecimentos na psicologia, na teoria da comunicação, na teoria do conflito, na visão sistêmica, né? Então, a gente vai alimentando esse conhecimento para poder fazer essa abordagem da forma mais adequada, né? Então, uma mediação nunca vai ser igual à outra, embora a gente tenha uma estrutura para trabalhar, mas sempre vai ter as características de cada situação, de cada demanda. São sempre pessoas diferentes, né? Com histórias diferentes, com percepções diferentes, e isso a gente vai mapear antes até e durante o procedimento, né? Agora, conta pra gente quantas horas de mediação tu já realizou? Então, até aqui na revista está 8.000 horas, mas eu sei que são mais. Uau! Muito mais horas, né? Porque os últimos anos, desde 2011, eu já trabalhei só como mediadora. Deixei o serviço social, né, para ser mediadora. E na formação também, como eu dou supervisão, eu já certifiquei mais de 50 mediadores judiciais, então cada um com 60 horas de supervisão, então são muitas horas, né? E bacana. Na Conversátil também tenho atendido bastante. E assim, né, o doutor Gustavo também, por um lado a gente vê aqui que a mediação ela traz a solução de um problema, e que é um problema que acontece em todos os condomínios. Condomínio que tem pessoas, diferentes culturas, diferentes classes sociais, enfim, diferentes educações, vão realmente gerar algum tipo de conflito. Mas não é somente o impacto na esfera jurídica, né? Não é somente a redução de processos que são judicializados, mas a gente vê também impacto na qualidade de vida dos próprios moradores daquela comunidade. Isso realmente tem acontecido? O processo judicial ele acontece mais de 90% dos casos em função da falha na comunicação. E o que a gente tem aí, na realidade hoje em Santa Catarina nós temos mais de 3 milhões de processos ativos. Isso números lá de 2018. Quase um para cada habitante. É uma coisa do outro mundo. Porque as pessoas elas se comunicam muito mal.
E a mediação, ela traz esse escopo de uma melhor comunicação, porque ela não traz a solução. A Simone não vai chegar numa mesa com as partes e vai dizer, você, Alexandre, você vai fazer isso daqui, ou Gustavo, você faz isso aqui. Não. Ela propõe reflexões que as próprias partes chegam a uma solução adequada para o seu caso. Perfeito. Propõe que haja uma análise do ponto de vista da outra parte, que você consiga entender. O caso que eu citei para vocês. O indivíduo que batia lá com a gilete, ele não sabia que ele estava incomodando. E o indivíduo que era incomodado nunca chegou para o vizinho e falou, cara, você está me incomodando aí, você consegue melhorar isso? Ele nunca fez isso. Imagina. Só essa que falha de comunicação essa mesmo, situação começou a gerar outros problemas, porque o indivíduo levava um pouquinho mais o tom da televisão dele, recebia amigos em casa, ele já ia lá incomodar o síndico. Síndico, o cara lá tá ouvindo o som alto. Então, você chega a situações que não precisariam chegar em função de vícios na comunicação. E cada vez mais as pessoas hoje estão residindo em condomínios edilícios. E os condomínios, eles são feitos por pessoas. Eles têm lá o seu CNPJ, mas o CNPJ é só para fins contábeis, para fins de contratação de serviços, para fins judiciais, mas as pessoas que são os condomínios e pelo menos hoje 30% da população do país reside em condomínios edilícios. Isso é uma métrica também do estado de Santa Catarina. E cada vez mais, com a verticalização das cidades, com os centros urbanos cada vez mais desenvolvidos, a gente vai tendo pessoas residindo em condomínios edilícios. E o que é interessante, a gente precisa de um nível educacional, não de formação, de conhecimento, não de diploma, mas de educação mesmo, de saber conviver com outras pessoas cada vez maior, para poder conviver nesses ambientes tão confinados, que são os condomínios. É verdade. E a gente percebe um índice de formação muito maior, só que um índice de educação cada vez menor. E a gente percebe que é fácil a gente gostar de quem está longe. Né? Quer ver quando a gente mora na casa com a nossa família, com a mãe, com o pai, com o irmão. Geralmente a relação é bastante conturbada. Você passa a gostar dessas pessoas quando você sai de casa. Aí pronto, é fácil gostar de quem está longe. Só que ali tem uma relação familiar, uma relação de afeto. Agora você imagina, você convive com essas pessoas que você nunca viu na vida, de diferente classe social, diferente condição de educação, formação, religião, tudo diferente. Você não tem nenhuma relação afetiva com essas pessoas e você vai ser obrigado a conviver com os piores efeitos delas. Isso é condomínio. Isso. Muito bom. Não, mas aí a gente vê também o impacto dentro das administradoras, né, Alexandre? Eu ia puxar esse tema dos contratos, que a gente escreveu agora na revista. Sobre contratos. Notificações, multas. Olha só como isso pode reduzir, o impacto que uma mediação pode reduzir, né? Sim. A gente acaba, como nós somos a administradora, normalmente nós somos vistos, de certa forma, como imparciais. Mas tem pessoas que têm a visão que nós somos sempre o braço direito e esquerdo do síndico e estamos sempre tudo a favor do síndico, né? A gente nunca pode ser nada contra o síndico, né? E aí, por estar nessa posição, acaba que muitas vezes quando a gente tenta fazer algum tipo de trabalho de mediação, os moradores não aceitam tanto porque eles olham a gente como, estamos acobertando os síndicos, né? Nós estamos a favor do síndico e não dos moradores. Então, a administradora acaba... em teoria, trabalha realmente com uma imparcialidade, mas é vista infelizmente. nesse prisma. Para mediar, o elemento principal é a isenção. Perfeito. A isenção, né? Então, assim, o mediador, ele assina um termo de imparcialidade, né? Então, ele assina um termo de aceitação e imparcialidade, né? Então, esse é um elemento fundamental para que ele possa contribuir nessa mediação. Porque a partir do momento que tu está vinculado à situação, tu não tens mais a isenção. É difícil. A mesma coisa o advogado, né? Normalmente os advogados, claro, têm toda uma habilidade de negociação e tudo, mas pensar que vai mediar uma situação onde ele está contratado por uma das partes já está ferindo esse princípio, né? Então, esse é um detalhe bem importante. Por isso, a ideia de que os síndicos... e como os advogados também, deixem um pouco essa ideia de ser o herói, né? O super-herói, né? De querer fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, mas não, buscar as parcerias adequadas, buscar os serviços como tu colocas, né, Fábio? Sim.
buscar especialistas para atender. Né? Então, isso é muito possível. E nas questões de contrato, veja quanto contrato que um condomínio faz. Um condomínio de alto padrão, que vai fazer uma reforma, que vai fazer... Quanta coisa ele vai contratar? E por que não ter a previsão na cláusula compromissória ao final, em vez de colocar o foro da comarca, usar a mediação e a arbitragem também, que é a justiça privada, né? Muita gente que está vendo e ouvindo esse podcast aqui, olha só a dica valiosa aí na hora de constituir um contrato lá. E assim, a gente vê realmente que eu já conhecia, Simone, um pouquinho de mediação, mas confesso que assim, vendo todo esse cenário agora, eu falo que deveria ser obrigatório o condomínio eleger um síndico, ele teria que ter um curso de formação em mediação. E aí, quando tu falas do diferencial, que eu ouvi a tua palestra antes, então, assim, pensa num condomínio que adota a mediação e a arbitragem nos seus contratos, nos seus procedimentos, e o síndico que faz isso, ele vai ser um síndico diferente. Ele vai dizer, olha, comigo sempre a gente vai buscar conversar. Aqui a gente conversa, aqui a gente dialoga. Isso tem também, né, Simone, reflexos patrimoniais. Sim. Porque a gente conhece empreendimentos, condomínios, até na região aqui onde nós estamos fazendo esse podcast hoje, que é uma região bastante valorizada da cidade de Joinville, em que... especialmente um condomínio, não citarei nomes, obviamente, mas especialmente um condomínio. Vamos tentar descobrir aí, galera. Muito bem construído, com poucas patologias construtivas, as pessoas, o público bastante selecionado, com uma condição bacana de vida, condição educacional bastante interessante também. E o que acontece? O empreendimento hoje ele é subavaliado cerca de 20% em relação aos seus pares locais. A gente não consegue avaliar esse empreendimento pela metragem quadrada, pelo valor do metro quadrado, porque já se sabe que quando você vai morar nesse condomínio você tem que aderir a uma das duas facções existentes. Por quê? As pessoas não conseguem conviver entre si naquele condomínio. E é verdade. Já se sabe que vai ter um conflito. Se você não aderir às ideias A, você vai ter um conflito com esse grupo A. Se você aderir à ideia A, você vai ter um conflito com o grupo B. E, infelizmente, isso reduz o potencial de venda, porque imagina, você vai morar num ambiente onde você vai ter conflito. Quando, na realidade, você deveria ter paz, tranquilidade, ter um bom relacionamento com os seus vizinhos, mas... não é o que acontece, e não só nesse condomínio, existem vários outros condomínios assim, mas esse é um que me chama bastante atenção, porque é muito evidente, as pessoas já te chamam, e aí você vai ver qual ideia. Bom, mas aí, da mesma forma que a mediação, ela ajuda a encontrar uma solução, gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui, daquele síndico que ele consegue provocar a situação. Porque a gente está falando de ter técnicas, né, para você conseguir, no conflito, achar uma solução. Mas quando o síndico não tem preparação também, ele acaba, daqui a pouco, síndico incendiário. O cara já chega com um barril de gasolina ali na confusão. Acontece, né, Simone? Eu acredito que, como vocês comentaram antes, conhecer e experimentar a comunicação não violenta, um bom síndico deve conhecer, as habilidades autocompositivas, né, as habilidades de negociação. Ótimo. Então, são todas habilidades que o síndico precisa desenvolver, não que ele vá ser o mediador, né? Lógico, mas ele pode identificar melhor qual a situação que ele precisa levar para um terceiro. Que bacana. Então, saber identificar também a escalada do conflito, né? Saber identificar até onde eu posso tentar contornar, conduzir, negociar, né? E até quando eu preciso, então, buscar um terceiro isento para fazer a mediação deste conflito, né? Então, isso é bem... É importante para a formação do síndico também, né? E como que hoje é contratado um profissional de mediação pelo condomínio? Ele é um valor mensal? Ele é por demanda? Como que isso está sendo ofertado ao mercado? Nós temos, na Conversátil, a gente até criou alguns pacotes de serviços, né?
Então, eu digo, quem tiver interesse pode conhecer esses pacotes, com 2 serviços, com 3 serviços anuais, com 5 atendimentos anuais, né? E com parcelado também, né? E também quem tiver interesse de uma situação específica pode entrar no site da Conversátil e fazer uma simulação lá. Envia o seu caso, bota ali, tem uma calculadora, né? Então já sai ali o valor do serviço, né? Dos honorários dos mediadores, né? Nós temos um quadro bastante rico, né, de mediadores e árbitros muito conceituados, com uma bagagem muito grande de experiência, né? Sim. Então, é assim que a gente tem trabalhado. Com certeza, um síndico que traz um serviço desse já na sua proposta, né? Já seria totalmente um diferencial. É um diferencial. É isso porque ele, é aquilo que tu comentasse. Ele já se posiciona que o método dele é realmente conversar, que não vai ser aquele síndico que acha que é o dono do prédio, né? Que chega lá, vai fazer do jeito que ele quer, que não vai conversar com as pessoas, né? Acredito que isso era um perfil antigo, né, que se tinha muito comum dos síndicos, mas hoje em dia, com toda a nossa tecnologia, WhatsApp, sistemas, a gente tem que conversar com aquela comunidade, a gente tem que interagir com aquela comunidade. E aí a gente vai ter que entender como funciona a comunidade. E a gente sabe os conflitos que vão gerir dali, né? Olha, não falta conflitos. E aquilo que tu comentou, que eu vi numa live tua também, Fábio, sobre compliance, né? Sim. Então, eu digo, meu Deus, a mediação caminha lado a lado com o compliance, porque é a prevenção, né? É isso aí. É a prevenção, é a relação aberta, franca, né? Então, isso é caminhando junto com tudo, né? ESG também, né? As empresas hoje primam, né, pelas boas práticas, né, e ter no portfólio a mediação é um valor agregado muito importante. Para os síndicos orgânicos, os moradores, talvez seja até mais interessante do que para os síndicos profissionais. O síndico profissional ele já não reside no condomínio. Não que um morador não possa se profissionalizar. Mas a gente parte daquele pressuposto, aquele síndico que não mora no condomínio, então, para ficar mais contextualizado. Ele já não tem aquela vinculação horizontal. Ele já tem uma vinculação vertical com o problema. Ou ele pode ser uma marionete, né, que vai ser manipulado por certo grupo de condôminos que o elegeu, e aí isso é um problema. Ou ele vai fazer o que tem que ser feito independentemente se gostem ou não gostem. Perfeito. Que seria o correto. Mas o horizontal é um pouco complicado, porque a gente sabe que o morador ele vai olhar, olha, esse indivíduo mora no mesmo lugar que eu. O que ele está querendo dizer para mim que eu devo fazer se ele não faz? Porque existe uma vinculação emocional também daquele síndico morador muito maior. Afinal de contas, para uma construtora, um apartamento ou uma casa em condomínio é produto. Para o síndico profissional, aquele empreendimento é produto e os moradores, querendo ou não, são clientes deles. Já para o síndico orgânico, é o lar. Existe uma vinculação emocional. E essa vinculação emocional, muitas das vezes, vai prejudicar o grau de compreensão dele em relação à resolução dos próprios conflitos que vão gerar, porque ele vai ter interesse particular. Imagina, vamos levar para a Assembleia a aprovação de um parquinho, e ele tem lá uma filha, um filho de 3, 4 anos, e a criança vai brincar bastante no parquinho. E aí alguém se levanta na Assembleia contra. Não, porque eu acho que não deve aprovar, porque eu não tenho filho, eu não quero pagar. E aí aquilo já vai criando aquele ranço. Vai afetando emocionalmente ele. Então, o profissional acaba conseguindo fazer esse trabalho com mais isenção. Lógico que as técnicas são fundamentais, mas o morador é bem mais recomendável que ele, de fato, procure esse tipo de trabalho. Legal. E é muito interessante, porque assim, quem não conhece mediação está convidado agora a conhecer um pouco mais sobre mediação. Até porque, olha, eu vou te falar, com essa escalada de violência que está acontecendo nos condomínios, né? Principalmente na figura do síndico, envolvendo a figura do síndico, isso daqui é uma ferramenta importantíssima para evitar que chegue até a vias de fato. E aí, que nem mesmo o doutor Gustavo comentou, essa imparcialidade ajuda bastante na gestão do síndico. Só lembrando que existe no Brasil 95% de síndicos
moradores, que são chamados síndicos orgânicos. Não tem preparação para administrar uma situação de conflito, a grande parte deles. Mas agora existe uma solução no mercado, né? Existimos para isso, a Conversátil. Legal. Né? E aí, nessa questão também dos contratos de serviços, a mediação pode ser utilizada na fase pré-contratual. Né? Então, se o mediador for trabalhar nessa relação, ele vai levantar as expectativas de um lado e de outro, o que cada um quer realmente, porque às vezes tu faz um contrato sem expressar realmente o que tu quer e o que tu deseja, né? Mas se tiver a assessoria da mediação, vai alinhar tudo isso, né? E se tiver problemas durante o contrato, né, a mediação também vai poder contribuir para essa revisão e a compreensão, né, daquilo que não está acontecendo de forma adequada, quais são as expectativas que não estão sendo atendidas, como que vamos alinhar daqui para frente. Então, queria lembrar, né, que a mediação, embora trabalhe sempre a relação, né, mas especificamente nas questões contratuais, ela tem contribuído bastante. Simone, assim, a gente está chegando ao final do nosso DomusCast, e para isso a gente precisa, né, deixar para quem está assistindo e ouvindo esse conteúdo, aonde encontrar mais informações então sobre esse serviço que está chegando aí com tudo no mercado condominial. Então, vocês podem seguir o nosso Instagram e as nossas redes sociais, né? A gente está localizado aqui na Rua Dona Francisca, 551, no centro de Joinville, e conversátil.com.br. Né? Então, no nosso site você vai encontrar todas as informações, tanto a respeito dos cursos, né, como do atendimento e até mesmo o cálculo lá de custas, tudo quanto que vai custar. Legal. É bem fácil de acessar. Tá. E olha que tem gente que não está medindo esforços aí para fugir de um conflito, hein? O doutor Gustavo Camacho, por favor, suas considerações aí. Obrigado mais uma vez por estar conosco e principalmente agregando com todo esse conhecimento. Eu que agradeço, Fábio. E, de fato, a mediação é algo disruptivo hoje no mercado, é bastante importante que seja utilizado, que os síndicos conheçam pelo menos as técnicas e saibam o momento de... Opa! Não dou mais conta, não é mais comigo, eu preciso realmente contratar, terceirizar essa situação aqui para que o problema não se instaure realmente no condomínio, para que isso não evolua, para que essas laranjas podres não contaminem todas as laranjas que estão bem no condomínio, porque... Caso contrário, vai haver reflexos patrimoniais, vai haver reflexos na saúde de todo o condomínio, que o condomínio vai acabar se tornando um ambiente nocivo, um ambiente doente para que as pessoas residam lá. E não é esse o objetivo. Como eu falei, o objetivo é que as pessoas tenham paz, tenham tranquilidade, consigam se refazer, consigam descansar de fato nos seus lares. Eu acho que a escolha está fácil, né? Porque o síndico ele vai deixar aquela bomba estourar, explodir, de repente até afetar a gestão dele, ou ele, de forma inteligente, vai contratar uma empresa especializada e resolver uma situação antes que ela se torne cada vez pior. Alexandre, por favor, obrigado mais uma vez por estar conosco aí, contribuindo, trazendo esse conhecimento do mercado condominial. Diz pra gente suas considerações finais. Legal. Eu que agradeço, né, a participação aqui no podcast. E a mediação é isso. Eu acredito que nós que estamos sempre lidando com vários fornecedores e buscando sempre os especialistas para atender melhor os condomínios, eu acho que a Conversátil vem justamente ao encontro disso para poder ainda melhorar ainda mais, né, essa nossa cultura que a gente tem, cultura dentro dos condomínios, e a gente precisa respeitar. Eu acho que esse é um dos primórdios, né? Então, sejam bem-vindos, né? Acredito que vamos fazer boas parcerias. É isso aí. Eu digo, querer resolver é o primeiro passo, né? Para a mediação é muito importante. Querer encontrar a solução, né? E nem sempre, e o judiciário, como a gente diz, deve ser sempre a última porta, né? Então, existem outras formas antes de chegar lá, né? Que pode ser mais barato e mais rápido. Sim, né? rápido, sigiloso, né? Tudo isso, né? Muito bom. Obrigado, Simone. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Alexandre. Então, a gente está encerrando aí mais um DomusCast e agradecendo a vocês aí que continuem sempre consumindo os conteúdos dessa revista que é um sucesso aqui na região de Joinville.